bem, bem-vindas e bem-vindos ao nosso Bold Talks. Então, hoje é um dia de a gente bater papo, conversar, e para isso a gente tem um convidado, é o Gustavo Guimarães. Daqui a pouquinho ele vai falar com vocês, vai contar um pouquinho da trajetória dele. Acho que vocês já viram, né, uma breve apresentação que a gente mandou lá no grupo do WhatsApp. Então, ele já se apresentou como pai de duas crianças, como um nadador de águas abertas, como um raleiro. Para quem não sabe quem é raleiro, é aqueles doidos que ficam andando nas rodovias de moto, sabe aquelas motos grandonas? Ele é um desses, tá? Então, quando ele fala que ele é raleiro, é isso. Mas deixa ele explicar melhor. Então, deixa eu só trazer aqui para vocês o contexto. Qual que é a ideia dessa live? Hoje, Gustavo veio compartilhar um pouquinho da trajetória profissional dele, falar um pouco para vocês sobre empregabilidade, porque esse é o primeiro passo que a gente está dando, porque na semana que vem começa a nossa jornada de empregabilidade. Então, efetivamente, na próxima semana, a gente começa os encontros nas quartas e quintas-feiras, falando, né, ali sobre empregabilidade, sobre marca pessoal, sobre vários temas que vocês já devem ter visto lá no calendário que está disponível no Google Sala de Aula. Tá certo? Então, espero que vocês aproveitem. O Gustavo vai fazer uma apresentação super legal, uma conversa super legal. Vou deixar a critério dele, se ele vai abrir para conversa, para perguntas ou alguma coisa, mas se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer qualquer comentário enquanto ele estiver falando e se apresentando, eu vou pedir para vocês colocarem no chat, tá? Porque aí eu e a Sasha estamos aqui, a gente vai acompanhando, e ele também depois pode responder perguntas ou alguma coisa que tiver no chat. Combinado, pessoas? Tudo bem? Bora lá? Gustavo, primeiro, muito obrigado, meu amigo. Obrigadíssimo de você estar aqui com a gente, de dispor o seu tempo, né, voluntariamente aqui para falar com essa galera. Como eu já antecipei para você, a gente tem aqui uma galera de 15, 16 anos que está começando, né, a pensar em carreira, e tem uma galera de 30, de 40, de 50 anos que já está no mercado ou que está voltando para o mercado. Então, esse é o nosso grande público, e a gente carinhosamente chama essa galera de boulders, né? Porque eles já passaram pela primeira etapa, eles já venceram uma primeira etapa, uma primeira jornada, que é uma jornada bem importante de autoconhecimento, e o mais legal, eles resistiram e deram continuidade. Então, fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado, meu amigo. É com você. Muito bem, pessoas. Boa noite. Márcio, obrigado. Não sei, obviamente que vocês não sabem, mas eu preciso dizer isso como o primeiro passo, né? Márcio é um daqueles caras que a gente, felizmente, estabeleceu uma conexão e a gente vem descobrindo que é uma conexão genuína. Uma conexão que tem uma sintonia muito fina de princípios, de valores e de querer o bem, né? de acreditar que é possível transformar a si mesmo e o outro nessa loucura de vida que a gente segue como peregrinos, buscando o melhor para nós mesmos. E eu confesso que eu fiquei, assim, extremamente lisonjeado, eu acho que essa é a palavra, né? O entusiasmo, vocês já viram que está presente no tom da minha euforia ao falar com vocês, mas, assim, um grande entusiasmo, porque, como o Márcio me trouxe, quando eu me vejo diante daqueles que estão 15, 16, 17, eu tenho um salto histórico para quando tudo começou a fazer sentido na minha vida como educador, e, inevitavelmente, transitei por entre aqueles que foram os principais desafios dessa minha jornada. E quando eu me vejo entre os 40, 50, 60, se assim temos, eu me vejo no espelho, eu me vejo como vocês, eu me vejo entre vocês. Então, assim, mas isso me deu um desafio gigantesco, né? Porque eu acho que todo e qualquer momento de fala em uma sociedade superaquecida e, em determinados aspectos, tumultuada por uma avalanche de informações, trazer algo novo talvez seja um grande desafio. Mas, para mim, o novo, nesse aspecto, em que me vejo com vocês, é muito mais do que preparar algo para ser dito, é compartilhar aquilo que eu sou. Então, por isso que eu tenho feito
nas minhas falas, eu tenho começado por aquilo que antecede as nossas escolhas profissionais. Eu tenho começado por aquilo que é ser gente. E não teria como, né, não começar diferente. Eu precisava dizer para vocês que eu sou o pai da Maria Isabela. Maria Isabela tem 9 anos, é ginasta, nadadora de águas abertas também. Eu sou pai do Zé Paulo. O Zé Paulo tem 5 anos, judoca, terrível. Ontem socou a cabeça no chão, tá com um galo desse tamanho. Enfim, energia suficiente. E, obviamente, eu sou esposo da Denise, né? Em algumas apresentações eu esquecia de falar que era esposo dela, mas eu tomava uma chamada de atenção, assim, na hora. Mas então eu sou esposo da Denise, a minha companheira, mulher que tem me ajudado a fazer escolhas profissionais. E aí eu preparei para vocês uma apresentaçãozinha, né, muito simples, muito objetiva, e em meio a essa apresentação de característica um pouco mais sisuda, um pouco mais formal, eu vou passar por elementos que fazem parte da vida que antecede as escolhas profissionais. Porque quando a gente fala de empregabilidade, e vocês vão ter um amplo repertório técnico conduzido por Márcio, conduzido por Sasha, que vai ajudá-los tecnicamente a pensar os conceitos. Inclusive, tem um que eu tenho lido com um pouco mais de frequência, que também está na pauta, que é a trabalhabilidade. Né? Ou seja, quando o emprego, inevitavelmente, não aparece condicionado ao meu empenho, o que eu reúno em mim que me dá condição de trabalho? Né? Às vezes, num aspecto não formal, como o início, e eu vou falar um pouco do que foi o meu início de trabalho não formal, e outros num aspectos mais formais, e aí, efetivamente, compondo o indicador de população economicamente ativa do país, da América do Sul, Latina e, quiçá, do mundo. Beleza? Pode ser assim? Se vocês entenderem que não faz sentido, gente, levantem a mão, gritem, pode dizer assim, ó, para, não é isso, que eu vou tentar melhorar. Vou começar aqui vou compartilhar aqui uma tela. Assim que vocês começarem a ver, vocês me dizem, só um instante. Vocês conseguem ver? Sim? Agora sim. Agora Sim? tá. Então vamos lá, gente. Eu poderia, né? Eu poderia começar falando isso para vocês. Olha, eu sou um executivo com mais de 25 anos de experiência em gestão estratégica, pedagógica, operacional, de redes. Né? A última rede de educação que eu passei, nós tínhamos 60 escolas subordinadas ao meu trabalho. E eu poderia falar para você que eu fiz reestruturação de áreas, processos, políticas pedagógicas, desenvolvi pessoas, programas de educação corporativa, mentoria de liderança. Eu poderia falar para vocês que eu fui diretor estadual de educação do SENAC no estado do Ceará, no Distrito Federal, em Minas Gerais. Que eu fui conselheiro de Estado de Educação durante 2 anos no Conselho Estadual de Minas Gerais, que eu fui o diretor regional de Minas, né? Ou seja, o último homem, abaixo apenas do presidente da Federação do Comércio. Poderia falar para vocês que eu fui coordenador de negócios no Senac São Paulo, que eu fui professor universitário durante 9 anos da minha vida, que foi uma riqueza absurda que eu carrego até hoje, a felicidade daquilo que está numa sala de aula, que é um elemento imensurável, e que hoje eu sou mentor, conselheiro, atuo na PUC Anjos com o Márcio. Aliás, o Márcio é meu presidente, tá, gente? Então, qualquer coisa aqui pode ter efeitos colaterais em outras circunstâncias. Eu atualmente assessoro algumas edtechs, tenho um vínculo mais específico, societário, com a Politis, que é uma edtech que trabalha, é uma edtech e uma GovTech, ou Lawtech, como preferirem, que trabalha a educação política, para formação pública e política, e uma outra edtech, que é a Educa Open, que trabalha com Open Finance para concessão de
negociação de dívidas, bolsas de estudo e concessão de descontos. E outras edtechs. Eu poderia começar por aí, mas eu quero começar por aqui. Exatamente. E aí essa história começa mais ou menos assim, gente. Eu tinha mais ou menos uns 10, 11 anos, e na minha cidade natal, eu sou de Lorena, São Paulo, na minha cidade natal tinha um clube da elite, né? E eu queria muito jogar bola nesse clube. Só que eu não tinha condições nem de comprar uma chuteira. E aí eu falei assim, caramba, né? Meus pais não vão conseguir comprar. Eu sou de uma família muito simples. À época, muito pobre. Hoje, talvez, a gente esteja naquela condição de classe média. Né? E aí eu descobri que eu precisava trabalhar para poder fazer o que eu queria naquela ocasião, que era jogar bola. Né? E aí eu descobri uma sapataria que tinha uma chuteira usada, cheia de prego, a coisa mais horrorosa. Mas eu precisava juntar o dinheiro. Com 10 anos, o que eu ia fazer? Aí começou uma história. Perto da minha casa, onde eu morava, tinha uma feira livre. E aí eu descobri que se eu chegasse cedo, eu poderia ajudar os feirantes a carregar caixas, sacolas, e depois ajudar algumas senhoras a levar os seus carrinhos de feiras e as suas sacolas para casa, e eu conseguia um trocadinho. Então a minha primeira experiência de trabalho foi quando eu juntei sonhos dentro de uma sacola. E eu juntei um pacote de moeda. Pacote de moeda. Esse pacote de moeda me deu condição de comprar uma chuteira velha e me deu condição de entrar nesse clube como jogador de futebol. Eu fiquei pouco tempo nesse clube, né? Depois, quando eu me mudei com os meus pais para Salvador, eu consegui fazer um teste no Vitória da Bahia. Fiquei um tempo como jogador lá também, mas depois a minha vida seguiu um rumo diferente. Meus pais voltaram para São Paulo e eu precisei interromper. Depois disso, vocês acham que acabou? Depois disso, que eu, no meio do ensino, né, no meio do ensino fundamental 2, início do ensino médio, eu descobri a construção civil. E aí, gente, era sensacional, porque eu me divertia muito, né? Eu não sei se a expressão é comum para São Paulo, né? Mas aqui no interior a gente chamava de servente de pedreiro. E aí foi lá. Durante muito tempo eu fiquei como servente de pedreiro, ganhava um pouquinho mais, estava chegando no ensino médio já, e uma coisa me chamou muito a atenção, porque era mais uma vez eu descobrindo atividades que me davam condições de gerar renda. Renda para mim e renda para contribuir com a minha família. Nessa lógica aí, o que aconteceu? Eu comecei a ver que o trabalho ele seria indissociável das minhas escolhas. E que, para tentar ser alguém e construir algo, eu não conseguiria fazer isso sem o trabalho. Mas aí, um belo momento da minha vida, eu tive uma dissidência com meu pai e precisei sair de casa. Né? Fiquei alguns dias fora de casa. A minha avó paterna, olha que ironia de destino, me acolheu. E aí ela me via chegando de bicicleta, todo sujo de cimento, sujo de cal. E aí um belo dia eu disse, para, porque você não vai continuar nisso, não. Você precisa estudar. Né? Eu tinha terminado o ensino médio, estava um ano ali sem opções, sem oportunidades, sem condições, e eu era muito envolvido com aquilo que é a próxima etapa. Eu sempre participei dos oratórios festivos da congregação salesiana. Então, os oratórios, né, eles têm uma característica que é fruto da obra de um homem, que é um homem sensacional, chamado João Melchior Bosco. A gente agora, né, por força da sua canonização, ele é mais conhecido como São João Bosco. Ele criou a Ordem dos Salesianos, e a Ordem dos Salesianos ela tem uma característica
que ela trabalha a perspectiva religiosa, mas ela trabalha também a necessidade do trabalho, e ela é envolvida com a educação. E eu comecei a atuar com jovens salesianos, com um grupo de jovens que saíam para missões, em escolas, em comunidades extremamente vulneráveis, e também tinham outras missões sociais. E aí eu comecei a me tornar um líder desses jovens. E durante os anos que eu participei desse grupo, eu fui um salesiano externo, né? Não fui religioso, obviamente, leigo, e comecei a trabalhar com a juventude. E, de repente, eu descubro o SENAC. Né? E descubro o SENAC por aquilo que era um programa que faz parte do 2º decreto de constituição da instituição. É um programa que se chamava Programa de Educação para o Trabalho. Né? Tanto é que em São Paulo havia fórum, eu acho que ele ainda é muito presente, que é o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ou seja, tudo isso que eu falei para vocês, à época, fazia um determinado sentido. Hoje, dada a necessidade de conciliar educação e formação profissional, são trabalhos considerados inapropriados para o contexto de formação e desenvolvimento da juventude. Ok? Mas bem-vindo, em determinados aspectos, o mundo é mau. E a gente precisa encontrar meios e alternativas para isso. E aí comecei a trabalhar nesse programa, eu fui para uma comunidade ao lado da minha cidade, onde alguns jovens viviam em condição de precaríssimo saneamento básico. Ou melhor, inexistia saneamento básico. Então, jovens que não tinham água encanada em suas casas. Né? Coisas que para nós é tão normal, né? E às vezes a gente reclama, a água está gelada, a água está isso, a água está aquilo. Eu comecei a atuar nesse programa, é um programa que ele tinha 6 meses de duração, fui acompanhando esses jovens, e aí a ideia, né, em meio a todas as dificuldades, era mostrar para essa juventude, tá, nós estamos sofrendo tudo isso, mas eu ainda posso escolher. Escolher entre os caminhos da educação, do trabalho e da vida digna. Da vida que me faz bem, independente. Tem uma frase de um filósofo chamado Nietzsche, que eu acho muito forte e que eu gosto bastante. O que não mata o homem, o fortalece. E eu acho que isso, de certa forma, impregnou aquilo que é uma frase de um outro filósofo, esse existencialista, que é o Jean-Paul Sartre. Ele dizia assim, ó, o homem, ele é condenado a ser livre, porque ao escolher, se torna responsável pelas suas escolhas. Gente, eu não quero fazer com que vocês compreendam a perspectiva da vida de vocês sobre os olhares que eu tenho sobre o mundo. Mas eu quero dizer para vocês que para chegar àquilo que para alguns denominam topo, algumas escolhas foram necessárias desde o princípio. Inclusive algumas renúncias. Enquanto muitos dos meus colegas fizeram escolhas por outros caminhos e optaram pelo ócio na esquina, na quebrada ou em qualquer outra viela, eu estava renunciando boa parte do meu tempo livre para estudar por aquilo que eu acreditava ser possível mudar na minha vida. Me tornei professor universitário. Trabalhei na graduação, na pós-graduação. Comecei a formação da psicologia. E, lógico, eu fui lá para o padre, eu preciso de uma bolsa, não tenho dinheiro para pagar, não. Ganhei uma bolsa na graduação de psicologia, fiz a psicologia, o bacharelado, depois pedi mais uma pós-graduação, porque eu tinha direito, fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas. Depois disso, eu trabalhei no centro universitário para pagar os meus estudos, saí do centro universitário, fui para uma multinacional alemã, fiquei 2 anos lá, até que eu cheguei ao SENAC, comecei no SENAC São Paulo, fui para o SENAC Minas, SENAC Ceará, Distrito Federal, e me tornei, então, um executivo da educação.
E o que eu posso dizer para vocês, né, em apertadíssima síntese, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês e para a gente concentrar em outras coisas, do chão da feira, às salas de aula, a educação e as minhas escolhas, elas se tornaram a ferramenta para impactar socialmente aqueles que eu acredito. E aí, gente, vocês devem se perguntando assim, tá, beleza. A gente, então, já teve uma noção de quem você aparenta ser, por onde você andou, o que você fez, como fez. E que história é essa, né? De, aos 40 mais, redescobrir o universo da atividade física. Elas começaram para mim como um meio de criar anteparos para atenuar a densidade da vida estressante que a pós-modernidade e as escolhas nos impõem. Então, hoje eu consigo nadar 5 quilômetros em mar aberto. Eu participo de meias maratonas, né, porque participar de uma maratona toda é muito exaustivo, exige muito do corpo e um treinamento muito específico. Eu não estou disposto a renunciar à minha cervejinha, o meu uísque, né, sempre com muita moderação. E eu estou numa região que é muito privilegiada em termos de trilhas e montanhas e serras, né? Eu estou, para vocês terem uma ideia, eu estou entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. E comecei também a pedalar. Faço isso, eu tenho uma rotina bem alucinante, né? Eu começo as minhas atividades 5 horas da manhã, porque a partir das 7 eu tenho atividades com as crianças, e essa foi uma escolha, né? Primeiro, não tenho uma expectativa de alta performance? De jeito nenhum. Esses dias, vocês já devem ter ouvido falar de jogos regionais, são aqueles jogos entre todas as cidades, né, de São Paulo. E aí, esse ano, uma cidade me convidou para participar. Gente, para somar, tá? Só para integrar a equipe, porque eles precisavam. E aí eu fui. Fui o único a fazer 1.500 metros em piscina. Que posição que eu cheguei? Adivinhe, né? Em último. Mas você acha que eu estou preocupado com isso? Enquanto as cidades, né, contratam atletas para representar, e eu deixei bem claro o que eu poderia oferecer, eu terminei a prova, e sabe o que foi o mais interessante disso tudo? Ao terminar a prova, eu fui assim, ovacionado. Por quê? Porque eu acho que o mais velho tinha uns 24 anos, e eu tenho 47, gente. Certo? E é isso, né? Por quê? Né? Eu atingi o topo para alguns, né? E aí, talvez vocês se perguntem, tá, mas e aí, você não é mais diretor? Não, eu escolhi não ser mais. Sabe por quê? Porque, como vocês devem ter visto aí, eu fui com a minha família, né? Para Minas, e aí em Minas nasce a Maria Isabel. Aí fomos para o Distrito Federal, em Distrito Federal, no auge da pandemia, nasce o José Paulo. E aí depois voltamos para Minas, e aí depois fomos para o Ceará, e aí a esposa e eu começamos a pensar assim, gente, os nossos pais, que são os avós dos nossos filhos, que ainda são vivos, eles estão envelhecendo. E eles só convivem com os nossos filhos por ocasião das festividades de fim de ano, férias escolares. E aí a gente tomou uma decisão. Vamos voltar para mais perto? Vamos voltar para o Sudeste? Vamos permitir que os nossos pais convivam com os nossos filhos e que os nossos filhos convivam com os nossos pais? Então, uma das consequências objetivas dessa escolha, e aí eu espero não estar parecendo tão vaidoso ao falar da minha família, e se eu estou, por favor, não encarem dessa forma. Encarem sobre escolhas que fazem sentido e que não nos deteriorizam e preservam aquilo que somos. Porque no fundo, é preciso trabalhar e escolher, por mais que num primeiro momento a gente tenha muito barro para amassar, escolha as coisas que façam bem para vocês. Mas eu vou falar para vocês do episódio desse ano, as férias de julho.
o meu sogro, né, mora numa cidade também próxima aqui, e nas férias, no início das férias de julho, ele convidou a Maria e o José para plantar alface. Então, no início das férias, José e Maria foram plantar alface com a avó e com a avó, na própria casa deles, que eles moram numa chácara. E aí, foram lá plantar, voltaram, quando foi no final das férias. No final das férias, nós fomos lá colher os alfaces, que o José Paulo plantou. Detalhe importantíssimo, totalmente orgânico. Né? Se eu fosse para São Paulo com um carro cheio de alface, eu ia ganhar uma grana. Né? Alface orgânico, imagina, plantado pelo Zé. Aí põe a fotinha do Zé com aquele apelo de marca, 5 anos, aquela carinha, né? Terrível. E aí, quando nós chegamos em casa, aquele monte de alface. O José quis bater nas casas dos vizinhos e dar para os vizinhos. Então, gente, em meio até da parafernália, todos os tipos e modelos de inteligência artificial. Quando você faz escolhas que realmente priorizam o que importa, talvez você encontre a verdadeira riqueza. Que não está só no que você conquista, mas em quem caminha com vocês. A família, e aí por família, eu quero que vocês explodam o conceito formal, clássico de família. Entendam família como ser família, como uma base inabalável. Às vezes a sua família, ela se configura de uma forma totalmente diferente das tradicionais. É a sua família. Eu gostaria que ficasse, né, para vocês, é uma dessas expressões meio que, às vezes tem um cunho de autoajuda, mas eu não gostaria que fosse assim, mas sim inspiracional, né? Cada um de nós pode reescrever a sua história, né? Independente da idade, independente de escolhas mal sucedidas que você fez, continue escolhendo. O passado, ele pode te preparar, independente do passado. O presente, ele pode te ajudar a construir um futuro que se espera. Em meio a tudo isso, né, eu continuo aprendendo. Então, algumas formações fizeram parte da minha vida. Então, o Empretec, o Amana Key, uma formação de polidesign pelo Instituto de Milão, e a generativa pela Adapta, o mestrado em educação que eu já me referi. Eu não vou passar sobre isso, mas hoje, por exemplo, eu atuo com gerência operacional, pedagógica e aprendizagem. Bom, o que fica disso tudo? Né? O que fica? No meu entendimento. A gente tem um conjunto de possibilidades. Muitas delas não são tão nítidas, muitas delas não vêm embaladas como essa nossa sociedade midiática do espetáculo, do instantâneo, da geração isso ou aquilo. Mas assim, construa a sua própria história. Faça as suas próprias escolhas. Espelhe-se, aproprie-se, conheça, vá ao encontro daquilo que efetivamente pode se tornar singular. Tem uma música do Legião Urbana que eu gosto bastante, né? Mas eu só gosto da música, porque ela traz uma provocação. Mais do mesmo. Não sejam mais do mesmo. Né? Pô, é legal aquilo. Espelhe-se, inspirem-se, mas construam a própria trajetória de vocês. Márcio, eu acho que era isso. Não sei se faz sentido, mas quando eu vou falar com alguém hoje, eu tenho uma grande preocupação, sabe? É uma linha muito tênue, muito tênue. Cara, hoje modelos de inteligência artificial me dariam palestras prontas, me dariam conteúdos prontos, uma rápida consulta me dariam algumas verdades.
me dariam algumas falas clichês. E, cara, eu continuo insistindo. Eu quero falar da minha verdade. É só a minha. Ela não tem nenhuma pretensão de ser universal, mas é a minha. São as escolhas que eu estou fazendo. Eu queria dizer para vocês que hoje eu estou assim, já no universo de novos empregos, trabalho, mas assim, não, eu estou construindo. Tem 2 anos que eu fiz essa escolha, e é uma construção que ela está inacabada. Eu quero outros que venham comigo fazer parte de escolhas outras, porque o mundo precisa de escolhas outras, mas com o mesmo protagonismo, que é aquilo que nos faz bem, ser a gente mesmo. Muito bem, Gu. Obrigado. Eu vou fazer como eu costumo fazer com eles. Gente, vocês digam para o Gustavo se fez sentido ou se não fez. Por favor, coloca no chat. Escreve aí se fez sentido, se não fez, se foi bom, se não foi. Coloca aí, reajam. Vocês sabem como funciona com a gente, né? O nosso maior termômetro é essa galera trazendo reações, escrevendo lá no chat, colocando, né? Eu vi muitas pessoas aqui falando, não, olha, isso me representa, olha, eu recomeçando. Eu acho que é muito importante a gente trazer aqui, Gustavo, um ponto que talvez algumas pessoas possam até não ter percebido tanto, mas assim, durante toda a sua trajetória, né, você fez uma grande trajetória, principalmente nos grupos educacionais que você trabalhou, numa modalidade de trabalho que hoje não é a sua realidade, né? Então, após aos 45 anos ali, você migrou para uma outra modalidade de trabalho que hoje é o empreendedorismo. Você está tocando o seu próprio negócio, enquanto antes não, você estava num cenário um pouco mais ali configurado no modelo CLT e tudo mais. Eu queria que você falasse só um pouquinho a importância disso, é, é, pensando na transição, né? Porque a gente tem pessoas aqui nesse grupo que olham com muito carinho para o empreendedorismo, que olham com muito carinho para esses movimentos de transição, independente da idade, né? Eu já contei um pouco também a minha trajetória para eles, então eles sabem que eu passei algo parecido com você, fiquei muito tempo ali trabalhando na educação, depois eu saí, depois eu voltei, fui para o comércio e tal. Então, eu acho que é legal você trazer, né, esse processo. Se você puder compartilhar, eu acho que faz muito sentido. Ótimo, Márcio. Acho que foi uma transição que eu passei muito rápida por ela e acho que ela merece esse acento que você traz. Eu fiquei 20 anos na instituição, e aí quando eu pego toda a minha trajetória CLT, hoje eu já tenho 25 anos, eu comecei muito cedo, né? Meu primeiro registro foi dentro dos moldes formais, 18 anos. E assim, a minha mentalidade, eu costumo dizer que meio que eu fui catequizado para ser CLT. E hoje eu estou descobrindo um mundo de possibilidades empreendendo. Mas empreender, né? Porque você tem também o intraempreendedor, aquele que faz isso como CLT, ótimo, cria soluções inventivas, disruptivas. Quando você faz a transição, onde tudo está lá, todo quinto dia útil ou último dia útil, cai a sua remuneração, o seu pacote de benefícios, você tem um determinado conforto. Quando você começa a empreender, você começa a fazer conta para que as suas despesas se encontrem com as suas receitas. E não é, gente, desculpem, não é nenhuma fala pejorativa. Não é nenhuma metodologia influencer. Eu publiquei esse vídeo, aquele vídeo, então agora eu quero... Se você pegar os casos de empreendedores, primeiro, eles precisam de uma base de negócio, né? Então você tem que buscar conhecimento sobre marketing digital, conhecimento sobre marketing, conhecimento sobre gestão, conhecimento sobre finanças, conhecimento sobre logística. Você precisa se preparar, né?
um iFood da vida, que começa como uma plataforma, um Uber, e toda essa lógica da economia colaborativa e a geração de super apps, é possível? É possível. Mas quando você pega a trajetória desses profissionais, você tem aí 1 em 1 milhão de sucesso. Estou falando isso para desestimular? Não. Eu estou falando isso para você continuar acreditando nas escolhas que você fez. Mas saiba, não tem almoço de graça. Acorde cedo, trabalhe, estude, se necessário, durma tarde. Conversem com pessoas que acreditam no seu sonho, que acreditam no seu negócio. Certa vez eu ouvi uma expressão do Mário Sérgio Cortella, de que assim, um homem só pode olhar de cima para baixo para outro homem quando for para estender a mão e ajudar a subir. Busque pessoas que compartilhem de atitudes que te elevem. Escolham conviver com aqueles que têm uma vibe positiva. E deixa eu falar uma coisa para você que vai empreender, e que está empreendendo, e que sabe que não é fácil. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Tenha o seu preço de venda compatível com o seu custo, equilibre as suas despesas, seja comedido, não alucina. Não alucina. Pé no chão e continua acreditando. Eu estou vivendo esse processo hoje, né? Às vezes, eu sinto uma sensação, e eu preciso abrir isso para você, uma sensação que não me faz bem. Putz, não acredito. Sério, é isso de novo? Estou com a sensação de ter dado os passos atrás. Mas, esse é um outro clichêzão aí. Saltos acontecem com impulsos de passos atrás. Então, lembrem-se disso. Tem sido uma aventura, tem sido um desafio, mas quer saber de uma coisa? Por aquilo que vocês ouviram sobre o que é estar inteiro com a minha família, eu não faria outras escolhas daquelas que eu estou fazendo agora. Eu prefiro a minha paz. Muito bom. Gustavo, acho que o que você falou, né, da questão agora, principalmente do impulso, né? Isso é para qualquer coisa na vida, né? Você está falando no foco do empreendedorismo, que realmente a gente precisa muito quando vai empreender, quando resolve fazer alguma coisa por conta, né? Como a gente está habituado a dizer, mas para tudo. Seja para uma nova carreira, seja para um início de carreira, seja para um novo estudo, para um novo aprendizado, a gente precisa, às vezes, dar passos atrás e pegar esse impulso, que em alguns momentos eu até falo que esse impulso é um pouquinho daquela coragem que às vezes a gente nem tem, mas alguém dá um empurrão e você fala, tá bom, vai, eu vou. Porque é esse o lugar, né? A gente tem pessoas aqui que já trabalham, que estão trabalhando, que estão dentro de uma empresa, mas muitas vezes a gente vê relatos, a pessoa falando assim, poxa, às vezes eu fico pensando, será que vale a pena trocar de emprego, buscar uma promoção? Tá no que você acabou de falar, né, Gu? É isso. Tá aqui. O que eu quero? Qual escolha que eu vou fazer a partir desse momento? Eu posso procurar um novo emprego, eu posso pedir demissão, eu posso fazer um monte de coisa, mas qual que eu vou fazer? Né? E aí, Gustavo, acho que é legal falar isso para você. Todas essas pessoas queridas que estão aqui, e não é puxando o saco não, porque eles sabem que quando precisa, eu puxo a orelha mesmo, mas todas essas pessoas que estão aqui, para chegarem até essa etapa, para chegarem até esse Bold Talks que a gente está fazendo, essa live que a gente está fazendo, só para você saber, é exclusivo para quem concluiu a primeira etapa. Tá? Não está aberto para toda a turma. A gente tinha, nesta turma, uma média de 250 pessoas. Tá? 159, para ser exato, concluíram a primeira etapa. Tá? Então, hoje a gente está aqui chegando a 100 pessoas, né, na audiência rotativa, alguns não puderam participar com a gente, mas são 159 pessoas que avançaram. Só que para avançar, sabe qual foi a atividade obrigatória de entrega deles? Uma atividade chamada Meu Caminho, que é justamente
um projeto de vida. Só que é um projeto de vida a partir de hoje, a partir do olhar que eles fizeram. E aí foi muito interessante quando você colocou ali no final da sua apresentação, né, aquela parte onde você fala do passado, do presente e do futuro. Né? O meu caminho deles, ele é dividido exatamente nessas três partes: passado, presente e futuro. Porque o passado é a história, é a sua história, é o que te construiu até aqui. Né? E dentro desse trajeto, a gente pediu para eles falarem quem são seus apoiadores. E muitos aqui colocaram família, tá? Só para você saber. O presente, a gente quis entender, tá? Como está o seu dia a dia aí hoje? E o que você quer para amanhã? O que você quer para depois? O que você tem de sonho? O que você tem de desejo? Então, casa exatamente com o que você trouxe, com a sua fala. Né? Que é olhar para tudo isso, é olhar para valores, é olhar para desejos, para sonhos, para vontades, para metas, para objetivos. Porque sem isso não faz sentido. Né? Então, assim, eu quero muito agradecer. Eu estou vendo um monte de coisinha subir aqui, o chat. Essa é a hora que a gente fica doido, porque a gente fala e vai ler tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu quero deixar, se alguém quiser fazer alguma pergunta em específico aqui, por favor, a gente tem mais 5 minutinhos, pode levantar a mão ou colocar no chat, não tem problema. Enquanto isso, eu vou pedir para o Gustavo trazer uma palavra final, assim, diante de tudo que a gente já pôde ouvir de você, mas assim, fecha para a gente essa sua fala com algo aí que você acredita que faz muito sentido de 14 a 60 anos, né? Independente do lugar que a gente tiver ali na linha do tempo. Pô, é uma tarefa mais complexa ainda, né? Mas o que Porque é fácil. Aqui a gente só dá desafio para quem consegue cumprir. o que eu quero trazer? Acho que primeiro eu quero agradecer. Agradecer a eles, agradecer a vocês. Por quê? Eu sou um sujeito que não acredita no acaso. Não existe para mim, né? Para esse que vos falo. E por algum motivo, a gente precisava se encontrar hoje. E ao se encontrar, talvez algumas coisas de imediato teve uma sintonia muito fina com momentos que vocês estão vivendo, momentos que eu estou vivendo. O fato é, tudo aquilo que a gente precisa vir a ser, né? Aí vou abusar um pouquinho do Heidegger aí, né? Dessa filosofia. Tudo aquilo que a gente precisa vir a ser está em nós mesmos. Muitas vezes a gente enfrenta determinados dilemas, né? E o dilema é algo como um impasse, é quando eu me vejo diante de situações de situações contrárias, mas com valores que me são representativos, eu preciso escolher. Não abra mão de fazer as escolhas que façam sentido para você. É certo que você vai ter que dosar um pouco, meio que pragmático, olhar para o mercado, olhar para o trabalho. Não existe trabalho que inferiorize o seu valor. A inferioridade está na relação que você escolhe estabelecer com o trabalho que está disponível para você. Então, acreditem em vocês, continuem. Né? Vocês sabem que é possível reescrever uma história a outra. Independente de tudo que a vida já lhes trouxe, mudar esse rumo ainda está sob o nosso controle. Então, eu quero que vocês saibam que, a partir de hoje, estas 95 pessoas que acompanharam um pouco dessa prosa, vocês são parte da minha vida. Muito obrigado. Obrigado.
Obrigado, Gu. Tem uma pergunta aqui rapidinha. A Letícia Bento perguntou se você se arrepende de alguma coisa que você deixou de fazer lá atrás, no passado, no sentido de carreira, a sua vida profissional. Letícia, né? Letícia Bento. Letícia, tem uma coisa que eu me arrependo. E eu vou dizer com alto e bom som para que vocês não cometam o mesmo descuido. Na verdade, duas coisas. Primeiro, eu fui displicente com o idioma. Eu não priorizei o idioma na minha vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiz isso porque eu não tenho uma relação muito boa com os Estados Unidos. Não é porque agora, não. Desde quando eu era mais jovem. Então, assim, eu fui displicente com o idioma. Eu não cuidei da minha formação no idioma. E isso hoje talvez seja um obstáculo. E a segunda coisa, cuidem de relacionamento profissional. Network. Façam conexões genuínas. Eu fiquei 20 anos numa bolha, sendo uma referência nacional para a instituição, só que quando eu escolhi sair da instituição, eu me vi sofrendo as consequências de escolhas que eu fiz. Eu não cuidei de meus relacionamentos profissionais fora a instituição que eu fiz parte. São as duas dicas que eu dou objetivamente. Ah, e tem dá tempo de uma última? Dá, fica à vontade. Sabe por que eu fiz essas escolhas, Letícia? Que eu fiz também? Às vezes eu vivia um agito, um tumulto na vida institucional e eu percebia que eu chegava em casa pela metade. E os seus filhos, os seus pais, aqueles que você considera família, precisam de você inteiro. Se o seu trabalho, mesmo que não momentaneamente, se é possível suportar, ele te torna menos do que você é, está na hora de fazer outras escolhas. Muito bom. Bom, gente, dito isso, eu vou pedir demissão, estou indo embora, porque acho que já tem alguém para ficar aqui no meu lugar. Porque agora, o tanto de elogio que você já recebeu aqui, Gustavo, ó, eu achei que eu estava bem na foto, tá? Mas já fiquei lá e perdi. Gente, vamos lá. Obrigado. Brincadeiras à parte, vocês sabem que eu fico fazendo palhaçada o tempo inteiro. Galera, seguinte. Bora fazer aquilo que a gente já está acostumado, que o Gustavo não sabe ainda. Gustavo, agora é a hora da foto. Então eles são sem vergonha mesmo. E tá na gravação e eu vou deixar na gravação. Eles são cara de pau. Eles não abrem câmera. Aí na hora da foto, todo mundo abre câmera e quer aparecer. Aí você vai ver que vai começar a piscar um monte de câmera aberta agora. Né? Mas tem duas coisas que precisa estar bem alinhada para tirar foto. Tem que ter sorriso inteligente e tem que estar perfumado. Se sem perfume, não sai na foto. Então, espero que você esteja com os dois requisitos cumpridos aí. Aí a gente vai fazer foto. Olha que maravilha. Não sei se está aparecendo para você, Gustavo. A Andréia Rodrigues está com a família inteira ali na foto. Se não estiver aparecendo, depois eu mando a foto para você e a gente aparece todo mundo. Pode deixar. Então vamos lá, enquanto o pessoal está abrindo câmera, galera, enquanto vocês estão abrindo câmera, eu vou pedir para a gente só segurar um pouquinho o chat, senão vai aparecer, vai tampar os coleguinhas aqui, tá bom? Mas quem não consegue abrir câmera, não tem problema, fica sossegado aí, tá tudo bem, tá? Vamos lá. Deixa eu ver quem mais está aparecendo aqui. Vou fazer a primeira, tá certo? E depois a gente faz aquele esqueminha. Eu faço duas, façam três, não tem problema. Bora lá. Primeiro de tudo, sorrisão inteligente. Gosto assim, ó, quantas pessoas inteligentes aqui. No três, hein, galera? Um, dois, três, sorrisão. Beleza, foi uma. Vou fazer mais uma. Segura aí, segura aí. Deixa eu mudar só a minha configuração de tela aqui, que aparece mais gente. Aí, agora vai aparecer mais gente aqui, vai ficar legal. Vamos lá, no três novamente. Um, dois, três, sorrisão. Muito bom. Deixa eu só ver se vai abrir mais alguma câmera aleatória aqui. Se abrir, a gente faz mais uma. Pera aí.
Acho que abriu. Vamos lá. Vou fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Peraí, gente, que travou minha tela. Peraí, agora vai. Agora sim, agora vai. Vamos lá. No 3, a última foto, e depois eu libero. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bom. Gustavo, se você permitir, a gente gostaria de compartilhar o seu LinkedIn com eles. Tá? Então, depois, se você permitir, eu mando o LinkedIn do Gustavo para vocês. Pode ser? Perfeito. Fiquem à vontade. Então, aí, gente, primeiro de tudo, Gustavo, mais uma vez, super, super, super obrigado pela sua generosidade, pela sua entrega, né, e por tudo que você trouxe aqui. Eu tenho certeza que tocou para todas e todos. A Vera levantou a mão. Vera, você quer falar alguma coisa? Tá com a mãozinha levantada. Se for para falar, fala antes de eu encerrar aqui, senão a gente já vai encerrar. Não, eu queria só agradecer mesmo, queria pedir para ele, Gustavo, que você leve esse tipo de motivação para muita gente ainda, porque é realmente muito inspirador. Eu não posso ter perdido algum pico aqui, porque eu estou ouvindo e fazendo a lição com meu neto lição de casa. Mas eu fiquei, assim, muito inspirada. Isso realmente traz aquela motivação lá do fundo, assim, de, tipo, pode dar certo, os esforços valem a pena. Então, eu só queria te pedir de coração que você leve muito isso. Obrigado, Vera. Bom, Gustavo, não precisa falar nada, né? Acho que já bate o carimbo de foi muito bom. Gente, como vocês já sabem, abram o microfone, quem puder aí, deem tchau para o nosso convidado e muito, muito obrigado. Semana que vem a gente está junto. Beijo, gente. Tchau, boa noite. Boa noite. A paz. Fiquem bem, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado de verdade. Tchau. Até semana que vem. Semana que vem a gente se fala. Tudo de bom, parabéns. Obrigado. Obrigado, Vanessa. Obrigado a todas e todos.